Qual é o seu grau de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Do que você tem se queixado nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses? Hoje, nesse momento, qual é a tua queixa? O que está te trazendo algum dissabor? Ah, você não tem responsabilidade nenhuma? Caiu de paraquedas na sua vida e você, como dizem por aí, entrou de gaiato no navio? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós sempre temos uma responsabilidade naquilo que está inserido nas nossas vidas. E, à luz da palavra de Deus, vamos discorrer. Eu sou a Ângela Bento e é um prazer ter você de volta aqui no canal. E se hoje é o primeiro dia que você está aqui assistindo a um vídeo nosso, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui comigo, aprendendo a renovar a mente no seu dia a dia. Então vamos lá. Na parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus conta a história de um homem de Samaria, por isso era o samaritano, e que ele se compadece de uma pessoa que tinha sido assaltada e tinha sido espancada por ladrões, por bandidos. Ele conta essa parábola depois de ter sido inquirido por um sábio da lei, que perguntou para ele quem era esse próximo a quem nós deveríamos amar. E Jesus gostava muito de usar parábolas, que era como se hoje alguém falasse assim, não entendi, desenha. A parábola era como se Jesus estivesse desenhando para a gente, ficava mais claro. E as pessoas entendiam melhor. E ele contou que depois de muitas outras pessoas terem passado ali pelo caminho e olhado aquele homem machucado, desfalecido, e olhado, tivesse tido um tipo de comentário, nossa, que pena, puxa vida, que perigo esse lugar aqui, nossa, enfim, estou aqui parafraseando o que está dito ali na parábola. Esse samaritano, que nem tinha assim muito conhecimento das coisas do alto, das coisas, né, referentes a Deus, ele passou, ele se compadeceu realmente e ele ajudou esse homem. Ele cuidou ali das feridas, né, para tirar a dor momentânea e colocou no seu cavalo, deixou ele numa estalagem, que seria um hotel nos tempos de hoje, deu um dinheiro para esse dono do hotel, dessa estalagem, e disse para ele, olha, tudo que ele precisar, o senhor pode fazer por ele. E qualquer coisa que custe mais daquilo do que eu dei ao senhor, na volta eu vou lhe pagar, eu vou lhe restituir. E aí Jesus perguntou para esse sábio, quem você acha que era o próximo desse samaritano ali? E aí ele disse, o próximo era aquele homem que ele nunca tinha visto na vida, que ele não conhecia e que foi muito beneficiado com a sua compaixão, com o seu amor. Por que eu estou contando essa parábola para vocês? Para falar sobre responsabilidade. Essa frase que eu falei logo no início do vídeo, qual é o seu grau de responsabilidade na desordem da qual você se queixa, ela é de Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Eu gosto muito de algumas abordagens da psicanálise que tem muito a ver com o nosso interior, com o nosso inconsciente, com a nossa mente, que é uma das abordagens que nós usamos aqui também, que eu uso aqui também no canal. Então, alguém pode dizer, Ângela, eu estou na situação que eu estou porque eu quis ajudar alguém. Eu quis fazer igualzinho o bom samaritano, porque Jesus, porque Deus me conclama a fazer isso. Eu tenho que ser bom com o meu próximo. E o meu próximo é qualquer um que passa perto da minha vida, que passa perto da minha casa, que Deus coloca na minha vida. Isso é verdade? Em partes é verdade, sim. O seu próximo é qualquer pessoa que está passando na sua vida, que Deus coloca na sua vida, na igreja, na tua casa, na escola, na rua, onde quer que você passe. Mas a outra parte que talvez possa estar destoando daquilo que é o que Deus espera pra gente, é que nós temos que observar e termos discernimento e sabedoria em tudo. Presta atenção. Eu sempre digo para as pessoas que existem muitos problemas que são furacões, que eles ficam rodando, 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 rodando. Existem furacões em vários lugares onde a gente vai. Nós sempre temos a possibilidade de escolher se nós vamos entrar nesses furacões, onde você vê que vidas estão sendo massacradas, estão sendo machucados de um jeito ou de outro. E lembre-se, eu estou fazendo uma analogia sobre o furacão. É que quando a gente está no meio de um problema, ou quando a gente enxerga o problema do outro, a gente tem a impressão de que aquela pessoa está rodando, né? Que ela não tem saída, que ela está no emaranhado. Então a gente pode escolher se nós vamos ficar olhando aquele furacão, se nós vamos ajudar a pessoa a sair do furacão, ou se nós vamos entrar no furacão com ele.
Nesse caso, nessa parábola do bom samaritano, vocês acham que aconteceu o quê? Vocês acham que o samaritano ficou só olhando o furacão do outro, como os outros fizeram? Que ele olhou, mas entrou no furacão junto com aquela pessoa? Ou que ele tirou aquela pessoa do furacão? Ele tirou aquela pessoa do furacão. E qual que é a diferença entre essas três situações que pode estar acontecendo com a sua vida? Já aconteceu muito na minha vida, gente. Vocês não têm noção em quantos furacões eu entrei, dizendo que ia ajudar as pessoas, não ajudei porcaria nenhuma, ou ajudei um pouquinho só, e aí comecei a rodar com as pessoas. Vamos lá, vamos comigo. O que ele fez? Ele, no primeiro momento, ele acolheu esse homem que estava machucado, ele cuidou das feridas. E ele tinha que seguir viagem, ele tinha a vida dele para tocar. Caminha aqui comigo, coloca aí na tua vida isso, vai fazendo essa comparação, essa analogia com a tua vida, com o teu problema que você está vivendo ou que você já viveu. E aí ele botou esse homem em cima do cavalo dele e seguiu até nessa estalagem, até nesse lugar onde ele poderia deixá-lo. Observem que ele não carregou esse homem o restante da viagem toda dele. Provavelmente ele teve essa sabedoria, esse discernimento, para entender que não é carregando esse homem comigo durante toda a minha viagem, parando nos lugares onde eu tenho que parar, resolvendo um problema ou outro na minha vida, no meu contexto, que eu vou ajudá-lo efetivamente. Eu já fiz minha parte agora e eu vou dar sequência aqui para que ele seja ajudado agora por uma próxima pessoa. Prestem atenção. Nem sempre que você começa a ajudar uma pessoa, você tem que ficar carregando ela durante a sua vida. Às vezes você vai precisar da ajuda de outras pessoas para continuar aquilo que você começou. Quando nós temos a impressão de que temos que fazer tudo, de que temos que estar no controle sobre a vida da outra pessoa que nós decidimos ajudar ou que nós acreditamos que Deus colocou no nosso caminho, nós podemos trazer sérios problemas para nós e para o outro também. Você conhece alguma situação ou você está vivendo uma situação onde você trouxe alguém para a sua vida para ajudar e talvez não tenha avaliado da maneira correta e hoje você está rodando no furacão dessa pessoa e ainda, o que é pior, trazendo mais dor para essa pessoa do que se tivesse deixado ela em outro lugar? Uau, essa é uma palavra forte. Mas eu quero dizer para vocês que eu já fiz isso. Não é com alegria que eu conto isso. Uma vez, numa cidade que eu morei, já faz vários anos, e infelizmente eu não tinha toda essa percepção a nível do que eu conseguia fazer, do que dava para eu fazer, e a nível espiritual também, do que não busquei em Deus. E eu não entendi essa parábola do bom samaritano. O que eu fiz? Tinha um menino que ele estava numa situação muito difícil, morava perto da minha casa, e eu fiquei assim muito compungida, eu tenho essa compaixão muito latente dentro de mim. E eu comecei a levar esse menino na igreja, eu comprei algumas roupas para ele, arrumei algumas roupas para ele de outras pessoas que poderiam ajudar, enfim, participei de pessoas para ajudá-lo, mas assim, de uma maneira que não foi à luz do que Deus tinha para mim, do discernimento, da sabedoria de Deus, com certeza. Um dia, porque assim, ele estava largado, era um contexto muito doido. Eu fui até o conselho tutelar, tinha um amigo meu que trabalhava no conselho, que era conselheiro, eu falei assim, escuta, fulano, será que teria condições de eu ficar com esse menino? Eu gostaria de ajudá-lo, eu gostaria de dar uma vida diferente para ele. Quer dizer, vocês estão vendo? Eu tinha a maior das boas intenções, só que eu não tinha condição, eu não sabia. Eu fui movido por um lado da situação, mas eu não olhei o contexto todo. E quando nós não olhamos o contexto, inclusive à luz do que Deus tem, nós podemos criar problemas grandes para nós e para os outros. Enfim, deu tudo certo. E esse menino foi para casa e foi assim, eu tinha assim um amor, um carinho muito grande, comecei a intervir em algumas situações, só que, o que aconteceu? Comecei a ter problemas porque a minha filha mais nova, ela não estava aceitando essa situação. E eu comecei a perceber também que eu não tinha uma maturidade emocional suficiente para trazer para a minha vida uma outra pessoa com uma bagagem tão grande de problemas para eu gerenciar também. Porque eu estava vivendo uma dificuldade muito grande naquele momento. Eu fui movida só por amor, mas eu não tinha os outros ingredientes. Então, o amor é importante, é fundamental sim, mas nós temos que saber se nós temos os outros ingredientes. E resumindo a história, um belo dia
Ele foi fazer uma tarefa e ele não queria fazer a tarefa, ele estava nervoso, ele não queria fazer. E eu estava bastante agitada também com uma situação. E eu disse para ele com uma voz bastante firme, com uma voz que não chegou a gritar, mas eu não demonstrei um amor que eu deveria demonstrar e que é o que ele queria. Porque a vida inteira dele ele teve coisas que ele não queria. A vida inteira dele ele estava cheio de desamor, de desvalor, de desmerecimento. E naquele momento, quando eu disse para ele que ele tinha que fazer aquela tarefa, que era a única coisa que ele tinha que fazer na vida, e aqueles discursinhos que a gente tem mania de dizer no auge da nossa sapiência, e o que aconteceu? Naquela noite, ele fugiu de casa. Naquela noite, ele pulou o muro e fugiu de casa. E depois eu fui atrás, fui no conselho e tal, fui gerenciar toda a situação, claro, dar uma sequência a isso. E esse menino, ele voltou para onde ele estava, enfim, eu não ajudei em nada. E eu posso ter sido uma das pessoas que engrossou a fila daqueles que o magoaram, daqueles que o decepcionaram. Então eu tô aqui contando isso para vocês com tristeza no coração, porque eu me lembro desse menino e eu oro por ele e olha como isso é sério, olha como isso é sério. Eu quis trazer esse menino para dentro da minha vida para ajudá-lo para o meu furacão. Eu entrei no furacão dele, trouxe ele para dentro do meu furacão e rodamos todo mundo junto e eu não ajudei ninguém. O que você tem feito aí na sua vida? Como que você tem administrado os furacões da sua vida e em quais furacões você tem entrado efetivamente pensando que quer ajudar alguém e tem trazido ainda mais dores? O que esse samaritano fez? Que lição que esse samaritano tem para nos trazer? A de que nós devemos sim ser compassivos. A lição de que sim, o nosso próximo é qualquer pessoa que passa pela nossa vida, mas você não precisa de entrar na vida dela para ajudar. Você tem que tomar muito cuidado e perguntar para Deus: Senhor, o Senhor me trouxe essa pessoa aqui para eu ajudar. Existe a possibilidade de eu fazer algumas coisas por essa pessoa. Que coisas que eu devo fazer por ela? O que eu posso fazer por essa pessoa nessa situação que vai ajudá-la com a minha condição, sem que eu me prejudique e que eventualmente acabe prejudicando ela também? São perguntas importantes. Lembra? Isso é o tal do autoconhecimento levado à luz de Deus. Eu falei sobre o autoconhecimento no último vídeo, que é mental ou espiritual, sobre os extremos que às vezes a gente tem. Às vezes a gente quer ser muito espiritual, que nem nesse caso não, porque Deus falou na palavra dele que a gente tem que ajudar, que a gente tem que acolher. Você está sendo só espiritual. É quando você não vai na mente, que também é a mente de Cristo, e pensa: opa, eu tenho que ajudar, mas eu tenho que fazer dessa e dessa maneira, porque senão a coisa vai degringolar. Então é isso. Perguntar para Deus, levar até Ele, e aí sim você fazer alguma coisa. Sempre há tempo de melhorar. Se hoje você entrou, se hoje você está aqui nessa linha daquele que entrou no furacão de outra pessoa e trouxe ela junto com o furacão dela para a sua vida, e você não está sabendo gerenciar, e você, assim como eu fiz um dia, está machucando essa pessoa, está gerando dor nessa pessoa, está gerando ainda mais trauma dessa pessoa, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Esse é um deserto que talvez você tenha entrado e que não é um deserto que Deus levou você a entrar. Isso tem diferença. Tem desertos que nós entramos porque a gente quis. É o tal do furacão, em palavras diferentes. Mas tem desertos que Deus nos coloca, porque Ele quer, Ele vai tirar um proveito, Ele vai te dar suporte ali. Mas uma das coisas que a gente precisa de entender é isso, é dizer para Deus: Senhor, eu acredito que dentro dessa situação que eu estou vivendo, eu não tinha suporte suficiente. Eu movi agida pelo amor e agido até pelo que a tua palavra me diz, mas eu observei só um lado e hoje eu estou sentindo muita dor, isso está me judiando. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes e eu sinto que eu estou maltratando esse fulano, esse cicrano, essa fulana, essa cicrana na minha vida. O que eu posso fazer? De que maneira que o Senhor pode me ajudar? Por favor, me ajuda a eu renovar minha mente, me ajuda a enxergar diferente. Eu estou olhando só de um lado, só de uma forma. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ajuda profissional, eu preciso de ajuda de um aconselhador cristão, alguém que realmente possa fazer uma diferença. Eu preciso da ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra. Eu preciso da tua ajuda, Deus. Eu preciso do teu sobrenatural, mas eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte?
Qual é a minha parte? Adoça os meus lábios para que eu não maltrate essa pessoa com as minhas palavras. Sabe, eu tô falando de pessoas que eventualmente a gente coloca na nossa vida. Mas a gente pode estar falando também do seu filho, da sua filha, do seu marido, do teu vizinho, sei lá, das pessoas ali bem juntos, da tua família mesmo. Eu escutei muitas pessoas já falando sobre essa questão da gente não ser amigo de filhos. Gente, para tudo. Espírito Santo é o que mesmo nosso? É o nosso amigo. Deus, Jesus, ele fala que, ali na palavra, fala que Deus já não chama mais a gente de servo, mas chama de filho, chama de amigo. E aí você vem querer com essas historinhas aí, eu falo, toma cuidado com esses vídeos que às vezes impactam o teu coração, aí você se enche de uma empáfia para dizer, não, eu não sou amigo do meu filho, eu não sou amiga da minha filha, eu sou pai, eu sou mãe, cada coisa no seu quadrado. E é verdade, cada coisa no seu quadrado. Só que não é porque você é pai que você não tem que ser amigo, não é porque você é mãe que você não tem que ser amiga. Deus é pai e quer ser seu amigo, porque enquanto você não for amigo de Deus verdadeiramente, você não vai conseguir caminhar com ele. E se você não for amigo ou amiga do seu filho, da sua filha, você não vai caminhar com ela, não vai. Vocês vão estar dizendo que estão juntos, mas vão estar indo para caminhos diferentes, para caminhos opostos. Existe diferença entre você ser amigo e não obedecer à hierarquia. Não é porque você vai ser amiga do seu filho, da sua filha, que você vai deixar de ser pai, a menos que você esteja fazendo a coisa errada. Presta atenção no que você está fazendo. E que tipo de amigo? Tem gente que pensa que quando fala que vai ser amigo do filho, que é só aquela coisa de tudo que ele quer a gente vai dar. Não, porque a gente tem que ser amando. Uhul, a gente é brother aí, amigo, bate aí. A gente é tudo humano, é tudo certo, tá tudo dominado. Não é assim não. Esse é o amigo do mundo, é o amigo que não tá nem aí. Nós estamos falando sobre ser bons amigos, melhores amigos. O que o melhor amigo faz? Ele te mostra, ele te aponta quando tá errado. Ele te acolhe na tua dor. Ele sabe ficar quietinho enquanto você tá chorando no ombro dele. Ele sabe levar alguma coisa que vai te trazer alegria. Mas ele sabe falar na hora que ele tem que falar. É esse amigo que você tem que ser do seu filho e da sua filha. Quando você vai conversar com o seu filho e com a sua filha, você não tem que olhar de cima para baixo. Você tem que olhar aqui, ó, olho no olho. E quando eu falo não olhar de cima para baixo, não é deixando de ser pai. Tem gente que fala, não, o pai sempre está acima do filho, hierarquicamente, mas não em termos de amor. Não em termos de amor. Se você estiver acima do seu filho, achando que ele tem que te amar mais do que você a ele, isso é uma hierarquia burra que vai te afastar do seu filho. Fique no mesmo patamar de amor, no mesmo patamar de dor, no mesmo patamar de compaixão, de empatia. Não tem como você ser empático com o seu filho, com a sua filha, com a pessoa com a qual você está lidando, se você estiver acima dela. Se você se sentir superior, você tem que descer sim. Descer sim. Assim como Jesus desceu para nos ajudar, para te salvar, para te livrar da morte. Por meio da morte dele, ele desceu. Ele foi lá no inferno buscar a chave da morte, da vida, por mim e por você. E agora você vem aí por conta de um vídeo, por conta de histórias dizendo que você não pode ser amigo do teu filho, se colocando num pedestal e aumentando cada vez mais a distância e o abismo entre você e ele, e depois reclamando pro pastor, pra pastora, pro padre, para quem quer que seja, para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, que você está se afastando do seu filho, ou melhor, que o seu filho está se afastando de você. Normalmente é assim que a gente diz, meu filho está se afastando de mim, a minha filha está se afastando de mim, a minha filha está se afastando de Deus, não quer mais ir na igreja. Por que será que ele não quer mais ir na igreja? Por que será? Porque ele não vê dentro de você aquilo que ele busca. Ou talvez até porque ele não esteja escutando ali na igreja coisas que fazem com que ele se sinta acolhido. Eu não estou falando de entretenimento não, gente. Já passou a fase, né? De que as igrejas têm que fazer um monte de entretenimento para atrair jovens, coisa e tal. Eu estou falando de uma palavra que acolhe. Que palavra será que acolhe? Eu não sei. Na verdade eu sei, a gente pode falar disso sobre num outro momento. Mas hoje é para você, hoje é para o samaritano. O samaritano. Que tipo de samaritano você tem sido? Aquele samaritano que entra no furacão só para tirar a pessoa
ajuda e vai terceirizando, vai acompanhando sem fazer com que ela seja um peso na sua vida e depois isso se reverta em dor para ela? Você tem sido o samaritano que entra no furacão e fica lá dentro com ele rodando, rodando, rodando e no frigir dos ovos não resolve nada? Ou você é aquele que só olha o furacão do outro, se compadece, faz uma oração e segue adiante? Que tipo de samaritano você tem sido? Hoje, a pergunta é: qual é o seu grau de responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque essa desordem que está aí na sua vida, movida por relacionamentos que estão difíceis, ela foi causada em grande parte, gente, quase que 100%, eu diria, eu arriscaria dizer, por você, por uma atitude, uma escolha errada, movido por uma palavra que você leu, mas não entendeu direito. Você não observou o contexto. Você entende a importância de ler a Bíblia no contexto? É aquela história, não adianta você ler só um pedaço, você vai fazer bobagem. E vai fazer em nome de Deus, em nome de Jesus. Ai, eu achei que eu estava ajudando. E agora, olha, eu me lasquei. Se lascou. E às vezes está lascando a vida de outras pessoas. Para com isso. Olha para Deus. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Você pode mudar isso. Você tem que renovar a tua mente agora. Você precisa renovar a tua mente. Se você continuar pensando do jeito que você está pensando, essa pessoa aí que você está fazendo sofrer e que automaticamente devolve o sofrimento para você, tá todo mundo rodando num furacão de sofrimento. Se você não mudar a sua mente, você não vai sair desse furacão. E mudar a mente é só com a ajuda de Deus. Claro, com a sua parte aqui. Você precisa. Esses vídeos estão te ajudando, eu sei que estão te ajudando. Mas você tem que buscar orar, você tem que buscar ler a palavra, você tem que buscar vigiar. Vigia a tua mente, muda, renova. Para de ser só espiritual. Você tem que ser, nós estamos no mundo de carne. Essa dor que essa pessoa aí está sentindo, essa dor que você está sentindo é aqui, na tua carne, nas suas emoções. O Espírito de Deus vem e te ajuda, mas você tem que trabalhar coisas que vão acontecer aqui, que vão gerar um ânimo, uma alegria diferente na sua vida e na vida das outras pessoas. Você sempre pode contar com a ajuda de Deus. Então busque a ajuda de Deus. Ele hoje está te chamando a saber qual é a sua responsabilidade, mas ele hoje está te dizendo: eu te ajudo, esforça-te, esforça-te que te ajudo, esforça-te. E toma cuidado, cuidado com os próximos furacões, está cheio de furacão aí perto de você. Preste atenção de que tipo de samaritano você vai ser. Não vai entrando no furacão das outras pessoas. E nem traga pessoas para o seu furacão também, tá? Tá cheio de gente querendo trazer você para o furacão delas. Não deixa. E não traga você, pessoas para o seu furacão. É tanta coisa rodando, né, que às vezes a gente até se confunde. O que importa é que você entendeu essa lição. E eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Eu tenho certeza que você está. Porque essa é uma palavra que tem falado muito forte comigo também. Então, esse vídeo ajudou você? Esse vídeo trouxe uma clareza? Fez com que você abrisse os seus olhos para uma situação que você não estava percebendo? Então curte aí, eu quero ver, toca aí, compartilha, tá cheia de famílias sofrendo, tá cheia de gente sofrendo, de mulheres desesperadas, porque não estão conseguindo gerenciar coisas que fazem parte da sua vida e que está sendo um furacão. Se inscreva aqui no canal e acione esse sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Eu posto sempre às terças e sextas-feiras. E você tem durante a semana toda para ir escutando, assistindo aos outros tantos vídeos que já estão aqui postados. Com certeza Deus vai estar ajudando você a olhar com outros olhos as situações que estão sendo apresentadas na sua vida. Que Deus te abençoe hoje grandemente.